E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre a posição relativa entre duas retas no mesmo plano. No mesmo plano, duas retas podem ser paralelas distintas, quando não tiverem nenhum ponto em comum. Podem ser paralelas coincidentes, quando tiverem todos os pontos em comum. Podem ser concorrentes, quando tiverem um único ponto em comum. E um caso particular das retas concorrentes, retas perpendiculares. Vejam o primeiro caso. Neste quadro, nós temos o eixo X, o eixo Y e duas retas paralelas. Reta R paralela à reta S e reta S. A reta R toca no eixo Y no ponto H. H da reta R é o coeficiente linear da reta R. E a reta S toca no eixo Y no ponto HS, coeficiente linear da reta S. A reta R forma com o eixo X o ângulo θr. E a reta S forma com o eixo X o ângulo θs. Sabendo que as duas retas são paralelas, concluímos que θr é igual a θs. O coeficiente angular da reta R, m da reta R, é a tangente do ângulo θr. E o m da reta S é a tangente do ângulo θs. Como nós sabemos que as retas são paralelas e os ângulos são iguais, concluímos que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, a condição para que duas retas sejam paralelas é que os coeficientes angulares sejam iguais. Se elas tocarem no eixo Y em pontos distintos, elas serão paralelas distintas. Então, se o H da reta R for diferente do H da reta S, nós temos duas retas paralelas distintas. E se elas tocarem no eixo Y no mesmo ponto, elas serão paralelas coincidentes. Então, se H da reta R for igual a H da reta S, temos duas retas paralelas coincidentes. Vimos então que se duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Vejamos o segundo caso. Temos novamente a reta R, formando com o eixo X o ângulo θr, e a reta S formando o ângulo θs. Notem que as duas retas são concorrentes. Necessariamente, θr é diferente de θs. Por isso, o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Portanto, sempre que o coeficiente angular da reta R for diferente do coeficiente angular da reta S, temos duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam num ponto. Um caso particular da concorrência é a perpendicularidade. Vejamos quando ocorre esse caso. Vejam que nós temos as retas R e S perpendiculares. Logicamente, o ângulo θr é diferente do ângulo θs. A condição para que essas duas retas sejam perpendiculares é que o produto dos dois coeficientes seja igual a menos 1. Então, sempre que MR vezes MS for igual a menos 1, teremos R perpendicular a S. Vamos ver um exemplo? Se o M da reta R é igual a menos 3 e o M da reta S é igual a 1/3, então R é perpendicular a S, pois MR vezes MS é igual a menos 3 vezes 1/3, que é igual a menos 1. Reparem que os dois coeficientes são opostos e inversos. Opostos quer dizer trocamos o sinal e inversos, invertemos a fração. Pegando o MR, que é menos 3, trocando o sinal, encontramos 3. E invertendo a fração, encontramos 1/3. Note que para que duas retas sejam perpendiculares, basta que os coeficientes sejam opostos e inversos. Vamos fazer um exercício? Calcule a posição relativa entre as retas R, 2x mais 3y menos 4 igual a 0. E S, 4x mais 6y menos 12 igual a 0. É sempre mais prático trabalhar com a equação reduzida. Então vamos achar a equação reduzida da reta R. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Vamos isolar y. Para isso, vamos subtrair 2x dos dois lados da equação e somar 4 dos dois lados da equação, encontrando 3y
igual a menos 2x mais 4. E agora vamos dividir a equação por 3, ficando com y igual a menos 2 terços de x mais 4 terços. Lembrando que menos 2 terços, o coeficiente de x é o coeficiente angular, m da reta R é igual a menos 2 terços. E 4 terços, o termo independente, é o coeficiente linear, h da reta R é igual a 4 terços. Vamos agora fazer o mesmo com a reta S. 4x mais 6y menos 12 igual a 0. Vamos isolar y. Para isso, vamos subtrair 4x dos dois lados da equação e somar 12 dos dois lados da equação, ficando com 6y igual a menos 4x mais 12. E para acabar, vamos dividir os dois lados da equação por 6. 6y dividido por 6, y menos 4x dividido por 6, simplificando, menos 2 terços de x. E mais 12 dividido por 6, mais 2. O coeficiente angular desta reta é o número que multiplica x, menos 2 terços. Então, m da reta S é igual a menos 2 terços. E o coeficiente linear desta reta é o termo independente, 2. h da reta S é igual a 2. Vamos agora comparar os resultados. Coeficiente angular da reta R, menos 2 terços, é igual ao coeficiente angular da reta S, menos 2 terços. Então, nós já sabemos que as retas são paralelas. O coeficiente linear da primeira reta, da reta R, é igual a 4 terços. E o coeficiente linear da segunda, 2. Como 4 terços é diferente de 2, essas retas são paralelas distintas. Vamos fazer mais um exercício? Vejam o próximo exercício. Calcule a posição relativa entre as retas R, 2x mais 3y menos 4 igual a 0, e S, 3x menos 2y mais 7 igual a 0. Como no exercício anterior, primeiro vamos calcular a equação reduzida destas retas. Vamos começar com a reta R, 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Para isolar y, vamos subtrair 2x dos dois lados e somar 4 dos dois lados, ficando com 3y igual a menos 2x mais 4. E para encerrar, vamos dividir a equação por 3, ficando com y igual a menos 2 terços de x mais 4 terços. O coeficiente angular, o número que multiplica x, é menos 2 terços. Então, m da reta R, menos 2 terços. Vamos agora fazer o mesmo com a reta S. 3x menos 2y mais 7 igual a 0. Para isolar y, vamos subtrair 3x dos dois lados e subtrair 7 dos dois lados da equação, encontrando assim menos 2y igual a menos 3x menos 7. E para encerrar, vamos dividir a equação inteira por menos 2, ficando com y igual a menos 3x dividido por menos 2, 3 meios de x, e menos 7 dividido por menos 2, mais 7 meios. O coeficiente angular da reta S é 3 meios. Vamos agora comparar os dois coeficientes. Reparem que o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Então, estas retas são concorrentes. Vamos verificar se elas são perpendiculares. Vamos multiplicar os coeficientes angulares. MR vezes MS é o mesmo que menos 2 terços vezes 3 meios. E menos 2 terços vezes 3 meios é igual a menos 1. Portanto, essas duas retas são perpendiculares. Vamos aproveitar para montar uma equação que calcula a equação da reta, dado o coeficiente angular e um ponto por onde a reta passa. Vejam a definição. Temos um ponto O conhecido, de coordenadas XO e YO. O ângulo θ também conhecido. E um ponto genérico ali em cima. Este ponto vai ter coordenadas X e Y, coordenadas genéricas. Podemos calcular a distância que separa XO de X, X menos XO, que é igual a ΔX. Vamos transferir para cima, é a base desse triângulo retângulo. E podemos encontrar a distância que separa YO de Y.
y menos YO, que podemos chamar de ΔY. E vamos transferir ΔY para a direita, obtendo assim o cateto oposto ao ângulo θ, que é a altura desse triângulo retângulo, e o cateto adjacente ao ângulo θ, é a base do triângulo retângulo. O coeficiente angular, m, é a tangente do ângulo θ, e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como já foi visto, m é igual a ΔY sobre Δx. Substituindo ΔY por y menos YO e Δx por x menos XO, ficamos com m igual a y menos YO dividido por x menos XO. E multiplicando em cruz, encontramos y menos YO igual a m, que multiplica x menos XO. O pessoal geralmente memoriza esta fórmula falando que é a fórmula do ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. E y menos YO igual a m, que multiplica x menos XO. Vamos usar na prática esta matéria. Vejam esse exercício. Escreva a equação da reta paralela à reta R, de equação y igual a 3x menos 2 e que passa pelo ponto P de coordenadas menos 5 e 0. Para começar, vamos comparar a reta R com a equação reduzida, y igual a mx mais h. E descobrimos que o m da reta R é o coeficiente de x, 3. Nós sabemos que a reta S, vamos chamar de reta S a nova reta, é paralela à reta R. Por isso, os coeficientes serão iguais. Então, o m da reta S também será igual a 3. E a reta S passa pelo ponto P, menos 5 e 0. Usando a equação y menos YO igual a m que multiplica x menos XO, vamos agora substituir o YO por 0 e o XO por menos 5, ficando com o y menos o YO, que é 0, igual a m, coeficiente angular, 3, que multiplica x menos o XO menos 5, ficando com o y igual a 3, que multiplica x mais 5. E aplicando a distributiva, y igual a 3x mais 15. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, estudem bastante.